Olá, meus amigos internautas. Hoje, nesse último dia da semana, o dia do Sabá, nós vamos conversar mais uma vez sobre transporte na cidade de Simões Filho, a 7ª maior arrecadação do estado da Bahia, ligada diretamente ao centro nervoso, o eixo principal da região metropolitana. A cidade que está em amplo desenvolvimento. Graças ao bom Deus, eu hoje me sinto exatamente como o profeta Elias. Depois de uma grande batalha contra falsos profetas, Elias se escondeu em uma caverna e ficou lá refletindo sobre as suas batalhas, principalmente contra os 450 profetas, e esperou Deus, em sua infinita sabedoria, lhe dar o momento exato para ele poder sair e dar sequência à sua vida, à sua batalha. E é exatamente assim que eu me sinto. Eu tive uma batalha com 450 falsos profetas que me atacaram diariamente, e Deus me botou em uma caverna. E provavelmente, a partir do decorrer da semana, eu volto às minhas atividades normais. É óbvio, Lulante, que eu vou voltar à minha área de atuação, que é o sistema de transporte e mobilidade urbana. Eu vou fazer um pequeno relato para vocês entenderem a condição do que está acontecendo e o que aconteceu aqui na cidade de Simões Filho nos últimos 10, 12 anos. Foi apresentada uma representação no Ministério Público e foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, sobre o sistema de transporte, englobando todas as áreas do sistema de transporte. É óbvio que antes de abrir essa representação teve que ter um estudo para poder se chegar a um consenso comum. E isso começou por volta de 2011. O TAC foi assinado em 5 de novembro, mas um mês antes tinha ocorrido uma eleição para prefeito e vereadores. Então, basicamente, aquele TAC foi assinado em um momento, até podemos dizer, de transição. Só que foi um momento de transição de um governo para o próprio governo, porque Eduardo Alencar havia vencido o pleito eleitoral em outubro. Então estava em fase de transição de governo, do próprio governo dele. O interessante
é que o vice de Eduardo Alencar era Neco Almeida. Neco Almeida é irmão de Edson Almeida. E quem tinha concorrido com Eduardo Alencar para prefeito foi Diógenes Tolentino, Dinha, o atual prefeito, e seu vice era Eri Costa. O interessante de Neco Almeida é que a lei que regia o sistema de transporte, a 536 de 95, quem tinha feito a construção dessa lei foi Neco Almeida. Em 95 era o governo, se não me falha, memória de Edson Almeida, seu irmão. Então, Neco Almeida estava mais englobado no governo, no TAC, do que os próprios vereadores e construtores, todo aquele potencial de autoridades que tinham assinado o TAC. Em suma, quando se assinou o TAC, começou a revolução do sistema de transporte, porque a promotoria descobriu, após a investigação, que estava tudo errado, que as leis eram inconstitucionais, que faltava alguma coisa. E isso foi uma luta de quase 2 anos até se encontrar um norte, que era a construção do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, uma obrigação de fazer do Estatuto das Cidades. Eu, como estava na frente da representação, é óbvio, tinha meus interesses, é óbvio, porque já existia a Copetrans e eu trabalhava com sistema intermunicipal de transporte. Então eu precisava encontrar todos os caminhos e formular a própria lei para saber aonde que eram os bairros, as vias que eu poderia circular, aonde que existia BRs, BAs, zonas urbanas, zonas rurais, que era permitido o transporte intermunicipal circular livremente. Eu participei, para vocês terem ideia, de 145, 146 audiências públicas. Eu participei de mais audiências públicas que muitos legisladores, parlamentares, prefeitos, secretários que existem em Simancini. Participei como intruso, participei como convidado, participei como palestrantes, e três audiências marcaram a minha vida. A primeira audiência foi quando o Eduardo Alencar, dessas 143, eu vou citar 3. Eduardo Alencar, em uma audiência pública sobre o transporte, todo mundo batendo boca, falando, e eu sentado na plenária, bem no fundo. E Eduardo Alencar olhava para mim, nós dois não nos batíamos de jeito nenhum, afinal de contas, já havia quase 200 processos contra ele, inclusive no MP, e ele parou, olhou para mim, pegou o microfone e disse: vocês estão discutindo, enquanto isso, Avelar está ali sentado, quieto, olhando todo o movimento de vocês. E eu vou lhe dizer uma coisa,
Aquilo ali, falando, é perigoso. E quando ele está quieto, me bota um medo terrível. Outra audiência pública que ficou marcado, para mim em especial, foi uma audiência pública sobre direitos humanos e transporte. E eu estava fazendo a palestra e Joel Sequeira era o presidente da Câmara e estava na mesa. E Luciano Almeida tinha feito um ajuste como presidente da Comissão de Transporte do Legislativo, tinha feito um ajuste para que todos os táxis tivessem que ter a faixa que identificavam ele como táxi. Foi quando surgiu os táxis com aquelas faixas. E no meio da conversa, no meio da minha palestra, Luciano Almeida pegou e disse: nós temos que procurar o Ministério Público para ver se existe legalidade sobre essas faixas. E eu olhei para Luciano e disse: Luciano, você como legislador, você deveria saber que quem faz as leis orgânicas do município são os legisladores. Você pode pedir a orientação do Ministério Público e não pedir para o Ministério Público fazer a lei municipal. E a terceira audiência que eu participei, que marcou a minha história, foi quando eu pedi o microfone para falar e não deram, não permitiram. Normal isso aí vocês veem até hoje acontecer. E a promotora, a doutora Lara, interrompeu a sessão e pediu para o chefe de cerimonial me liberar o microfone, que ela queria ouvir eu falar. E nessa audiência pública tinha mais ou menos umas 600, 700 pessoas ligadas ao transporte. E eu, depois que eu terminei de explanar meu ponto de vista, ela pegou e me respondeu: doutor Alberto, doutor Avelar, que ela me chamava de Avelar. Avelar, você já colocou 3 promotoras para fora do município. E aí citou o nome das 3 promotoras. E eu não serei a 4ª. Eu vou fazer cumprir o TAC rigorosamente. Moral da história: a menos 2017 para 2018, doutora Lara também deixou o município de Simões Filho. Está lá para as bandas de Jadava. Nessa mesma audiência, na saída, eu estava conversando com quem estava fazendo a palestra. Jackson Franklin Bonfim. E ele olhou para mim e disse: agora que eu entendi. Eu disse: entendeu o que, Jackson? Por que no período de transição de governo, quando a gente falava seu nome perto de certos secretários, eles tremiam só em ouvir seu nome? Agora que eu entendi. Então, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês com isso? Foi uma luta de 10 anos, até a entrada do governo de Diógenes Tolentino, em 2016, que quando começou uma transformação. O cumprimento do PDDM, a obrigação de fazer dos planos diretor, a mudança das legislações, a adaptação das legislações ao novo plano diretor. E eu já tinha uma certa afinidade, um certo entrosamento com o Diógenes Tolentino, e a gente conversava muito. Foi quando eu apresentei o plano, a pedido dele, o plano diretor do sistema de transporte,
a doutora Lara Ferrari, em fevereiro de 2017. E aí começou a se pegar um rumo, o que tinha que fazer. 2017, 16 a 2020, estava tudo normal, tudo beleza, funcionando, se adaptando. E aí o nosso coração valente resolveu cumprir o que ele prometeu no projeto Pensa Simões Filho, e transformar a cidade radicalmente em período pandêmico. E começou as obras, transformou Simões Filho num canteiro de obras. E hoje o resultado está aí. Esses dias eu disse para um amigo, e ele ficou olhando para a minha cara e disse que eu era maluco. E realmente eu acho que de vez em quando eu até penso, até concordo com muita gente que eu sou maluco. E que Jorge Tolentino tinha transformado Simões Filho numa Dubai. Aí o cara olhou: você é maluco? Olha Dubai, olha Simões Filho. Eu disse: analise comigo, Dubai tem 170 quilômetros linear. De comprimento, 170 quilômetros. De largura, aproximadamente 3 a 4 quilômetros. Simões Filho tem 197 mil quilômetros quadrados, que dá mais ou menos o mesmo tamanho. Se você analisar que da sede do município a Góes Calmon, vamos dizer assim, nós temos aproximadamente 6 quilômetros, 7 quilômetros. Nos países europeus, isso se faz caminhando. Mobilidade urbana se faz caminhando ou de bicicleta. Aqui a gente quer transporte, mas a situação geográfica de Simões Filho não permite ônibus, micro-ônibus. Tem que ser carros de pequeno porte. E nós temos o que em Simões Filho? Os ligeirinhos. Os ligeirinhos são o quê? É um carro particular. É um meio de transporte onde o camarada, ele paga R$4, vai de Simões Filho a Góes Calmon, 4 pessoas com um motorista particular. Olha que beleza! Salvador, na mesma distância, você paga R$4,70 e pega um buzu super lotado com todos os problemas que tem, um fedentina sem tamanho, para fazer o mesmo trajeto em 1h20. Aqui se faz em 15 minutos em carro particular, com motorista. Não é carro particular, é motorista particular. 4 pessoas e o cara te larga na porta de casa. Se você quiser fretar o carro dele todo, você paga R$16 e vai sozinho dentro do carro. Então isso aí é vida de marajá, vida de verdadeiro shake. Além de você viver numa cidade que é o maior pulmão verde da região metropolitana, o maior área hídrica da região metropolitana, uma cidade com todo sentido interiorano, onde todo mundo é amigo, todo mundo se conhece, e hoje tem um centro, centro não, a sede do município, que o nosso coração valente, Diógenes Tolentino, prefeitão, desbravador, transformou nessa maravilha que está aí. Ou vocês, internautas, não estão vendo o que está acontecendo em Simões Filho. Porque não precisa, até cego está vendo o que aconteceu na sede do município. Eu volto segunda-feira com uma nova linha de raciocínio, com entrevistas ao vivo fora aqui do estúdio. E a primeira pessoa cujo qual a gente vai conversar será com esse figuraço, esse verdadeiro gentleman,
Robert Schopp. Robert Schopp foi chefe de gabinete do governo Diógenes Tolentino, no gabinete de Diógenes Tolentino. Pessoa fantástica, com conhecimentos administrativos que ninguém pode questionar. Saiu e foi para a Madre de Deus, diretor-geral do Hospital de Madre de Deus. E posterior, diretor da Secretaria de Saúde de Madre de Deus. No período pandêmico foi contaminado e teve que se afastar por um bom período das atividades laborais. Voltou para Simões Filho e foi nomeado na Secretaria de Ordem Pública. E foi ele um dos responsáveis pela implantação do novo centro de abastecimento Jeová Jireh. Então é um cara que conhece políticas públicas como ninguém. E o que a gente quer saber dele, porque da saída dele do governo Diógenes Tolentino, exatamente no momento que tanto se fala sobre o empreendimento, que custou cerca de 14, 15 milhões de reais para os cofres públicos municipais, o Centro de Abastecimento Jeová Jireh. Também vamos conversar com outras personalidades que fizeram parte do município e da administração da Nova Simões Filho. Essa cidade que a gente tanto ama e, para mim em particular, como imigrante, eu canso de dizer que foi a cidade que me adotou. E eu tenho uma obrigação moral com Simões Filho para fazer com que ela, que me abraçou tão arduamente, tenha um amplo desenvolvimento amplo, porque eu não quero ver Simões Filho como era quando aqui cheguei. Ok? Um abração e um bom domingo para todos!